Então, os peixes. Agora, se olhar para cima, tem o ar, e aí tem os pássaros, certo? Tem os pássaros que se movem no ar. O urubu é o mais esperto que tem ali. Você vê que o urubu fica o dia inteiro lá planando lá em cima, né? Será que ele não cansa? Pô, se fosse eu voar assim, Deus me livre, né? Porque o urubu sabe, o ar quente sobe, então quando ele quer subir, ele procura o ar quente. Quando ele quer descer, ele procura correntes de ar frio. Né? E se não, ele fica planando lá, não mexe as asas, nada, e fica tranquilo lá, fica o dia inteiro. Tá? A aviação, o homem sempre quis voar. Teve Ícaro lá na Grécia Antiga, né? Que fez umas asas de cera, colou lá no corpo, foi voando em direção ao Sol. Mas conforme ele foi chegando perto do Sol, a cera que ele fez lá começou a derreter e ele caiu, quebrou a cara. Hoje tem uma revista nos aviões e tal, quem viaja aí, que chama Ícaro, né? Ícaro, né, foi esse personagem, né, que quis chegar no Sol, queria voar. Mas o homem hoje consegue voar. Então você vai em qualquer parte do planeta, o máximo que demora daqui no Japão, em Pequim, em Beijing e tal, demora 24 horas ou menos, 22. Isso é muito bom. Quer dizer, então, o avião, se vocês olharem, um avião é um pássaro metálico. O avião é um pássaro metálico. O design que foi copiado foi o design dos pássaros, certo? E está aí até hoje. Quer dizer, existem os aviões militares tal, que eles fazem outros formatos, mas a maioria tem o formato de um pássaro, um grande pássaro metálico, que o homem conseguiu a sua imaginação, né? O seu objetivo de voar. E tem muita gente voando aí, e felizmente é relativamente seguro. Pife vai todo mundo. Então, força viscosa é menos C vezes V. Os aviões, eles não usam praticamente essa forma, mas V ao quadrado, V ao cubo, porque a velocidade deles é por volta de 1.000 quilômetros por hora, velocidade de cruzeiro, certo? Então, ao passo que um barco se movendo, uma pessoa nadando, um peixe, tal, é muito, um pássaro voando, essa velocidade é baixa. Tá? Então, a força viscosa é como se fosse um atrito. Esse J é a força, é um vetor unitário. Eu expliquei aqui em cima. Ó. O eixo Y tem um vetorzinho J, os três eixos cartesianos, X, Y, Z. O X tem um vetorzinho que é o Y é o J, e o K é o Z. Esse J é um vetor unitário na direção do eixo Y. Certo? Tudo bem? É um versor, muito bem, é um versor. Vetor unitário ou versor do eixo Y. Tá? E o I é do X, e o K é do Z. X, Y, Z. Tá? Tudo bem, Pedro Mesquita? Ivan, tudo certo? Bom, então, olha, essas forças aqui vão ser trabalhadas durante o curso, tá? Então, essa força viscosa, nós vamos usá-la quando a gente vai mexer com amortecedores. Quando você levanta um carro e olha lá de baixo, tem 4 molas, pelo menos, e 4 amortecedores. Tem alguns que tem mais. Por que isso? O cara passa num buraco, numa lombada, não sei o quê, começa a oscilar, você bate a cabeça em cima, você se sente desconfortável, pode até se machucar. Então, as molas e os amortecedores ajudam a diminuir os impactos aí. Nós vamos começar com o estudo só das molas e depois a gente põe junto com as molas os amortecedores. O amortecedor é para que ela diminua a oscilação, tá?
Bom, se eu tenho várias forças, eu vou achar resultantes das forças. Então, eu pego um dado problema, traço as forças e depois faço a soma. Então, a soma da massa vezes a aceleração. Isso aqui é conhecido como segunda lei de Newton. Vocês já viram isso antes em outros lugares. Segunda lei de Newton. Vocês, como engenheiros, não podem não conhecer essa lei. Segunda lei de Newton. Newton é um físico inglês, o pai da mecânica clássica, que tem mecânica quântica também, lei de Newton. Newton é um físico inglês que viveu por volta de 1750 e que também previu outras coisas, a força de atração gravitacional, força de atração dos corpos celestes, F igual a ma. Esse J aqui é o eixo, esse J é o vetor unitário, o versor do eixo Y. Eu estou usando sempre, então, massa vezes aceleração. Força resultante, massa vezes aceleração. Isso aqui é um vetor unitário. Certo? Bom, o que é a aceleração? Aqui tem várias notações. Vamos começar, por exemplo, assim, olha. O que é velocidade? O que é velocidade? Qual a definição de velocidade? Quando que um corpo tem velocidade? Quando a sua posição varia com o tempo. Certo? Por exemplo, vamos chamar aqui dy dt. dy dt. dy dt. É a definição de velocidade. Então, a velocidade depende de um referencial, né? Eu falo assim, não, esse móvel em relação a essa árvore está se afastando, se aproximando. A posição está variando com o tempo. Então, essa é uma notação de derivada. Vocês no cálculo aí já estão beliscando isso aí, né? Derivada, integral. Nós vamos usar aqui. A derivada tem várias notações. O que é uma notação? É um modo de escrever. dy dt também posso escrever como y ponto. Y com um ponto em cima. Vocês usam uma outra parecida que é y'. A derivada y', x'. Então, tem essas três notações aqui. E eu vou usar aqui no curso essa do ponto, ó, que é usado mais na mecânica. Tá? Então, a velocidade é y ponto. E o que é a aceleração? O que é a aceleração? É a variação do tempo. Né? D de dt de v. V. dv dt. Então, isso é a aceleração, variação da velocidade com o tempo. O carro ele tem um dispositivo chamado acelerador. O que faz o acelerador? Se você aperta, ele anda mais depressa. Se você tira o pé, ele anda mais devagar. E também tem o freio para ajudar, mas não vem ao caso. Então, acelerador é um dispositivo que faz variar a velocidade. Então, daí vem o nome, aceleração. Variação da velocidade com o tempo. Vamos substituir aqui a velocidade. Então, a aceleração A vai ser igual a d de dt, d de dt, que multiplica v. Mas v é dy dt. dy dt. dy dt. Então, fica que a aceleração, vou multiplicar isso aí, ó.
vai ser D2Y, D2Y, DT2. DT2. Se DY/DT é Y ponto, D2Y/DT2 é Y2 pontos. Então, a aceleração eu posso fazer assim, olha, é a derivada segunda de Y em relação ao tempo. Ou também chamar de Y2 pontos. Ou também chamar de Y duas linhas, que é uma notação que vocês usam aí nas aulas de cálculo. Certo? Então, veja aqui, ó, força resultante, massa vezes aceleração. Isso aqui é aceleração. Y, aceleração D2Y, DT2 é MY2 pontos. Então, pessoal, eu vou usar aqui no curso essa notação aqui de 2 ponto, equivale ao linha, ao Y duas linhas. São três notações que se usam aqui, tá? E significam a mesma coisa. O que é notação? Notação é um modo de escrever. Esse Y aqui é a distância, né? Você tem um corpo, é a distância que ele percorre. Esse Y é a distância que o corpo percorre. Certo? Estou chamando de Y, poderia ser X. Por que eu estou chamando de Y? Porque eu vou considerar a mola aqui, né? Você tem o corpo aqui, ó. Certo? O corpo está aqui. Aí eu ponho uma massa, ele se desloca. Isso, o Y representa o espaço. Exatamente. Entendi. Tá bom? O Y representa o espaço. É o deslocamento, é o espaço. Exatamente. O que é uma oscilação livre? Deixa eu tirar esse quadrinho daqui. Então, aqui tem um esquema completo aqui. Esse material que eu estou usando aqui, eu mandei pelo representante aí de classe de vocês, certo? A Isabela, né? Todo mundo recebeu os slides das minhas aulas? Isabela Franzon, ela mandou para vocês esses slides da aula passada, que são do mesmo dessa que eu vou usar na outra ainda. Eu estou indo devagar aqui. Quem não recebeu isso aí? Olha, essas aulas que eu estou dando, eu faço em PowerPoint e mando, né, em PDF para vocês. Então, eu quero saber. Eu mandei para a Isabela na aula passada, Isabela Franzon, que é uma colega de vocês aí. E ela falou que repassou para vocês. Vamos lá. Ivan, você recebeu? Bruno Sartório, você recebeu? Eu não recebi, estou entrando nessa turma hoje. Mas e por que não estou no grupo? Então, eu também não recebi. Maurício, sim, professor. O que mais? Levin Martins, eu perguntei, você está recebendo? Você recebeu? Deixa eu... O que é isso aqui? Eu recebi. Todos que estão no grupo receberam, Elson. Link do grupo do WhatsApp para quem não está. Aí.
Matheus Henrico Alves. Coloca no Teams. Não. A minha prova vai ser junto com a do Roberto. Eu não vou pôr no Teams, eu vou fazer pelo representante, que é a Isabela. Se alguém mais quiser que eu mande, eu mando. João. Então, manda o seu WhatsApp aí. O seu WhatsApp não, o seu e-mail. Eu mando por e-mail. Isso, para aí. Eu vou copiar. Lucas. Lucas.eisilva@gmail.com. E você consegue distribuir para os colegas? Quem é Ivan? Lucas Expedito Silva. Quem mais quer que eu mande? Eu não vou mandar para o 118, né? Vocês têm que me garantir que vão distribuir para os colegas. Então, Lucas Expedito, você... Quem mais? Vamos, mais um nome aí, vamos ver quem quer. Não, eu não estou pondo no grupo de WhatsApp, eu estou pondo no e-mail que é dado aqui. Daí vocês que aí põem no grupo. A Isabela parece que pôs no grupo. O Jonathan está afirmando que está no grupo do WhatsApp. Você está afirmando, então está melhor. Ô, Jonathan, cadê o seu e-mail? Escreve aí no chat. Deixa eu copiar aí. Jonathan Oliveira. Jonathan Oliveira, S.A. Arroba hotmail. Tá bom, no fim da aula aí eu mando para vocês ainda hoje os slides. Eu já mandei para a Isabela, eu vou mandar mais para o Lucas e para o Jonathan. E vocês façam a distribuição aí pelo grupo do WhatsApp. Fechou? Eu tenho os slides das aulas prontos e eu gostaria que vocês tivessem. Então, um dos caminhos é esse. Eu mando para alguns representantes e eles põem no grupo aí. E existem outras possibilidades, mas eu vou fazer assim. Então, ó, o que é oscilação livre? Oscilação livre sem amortecimento. Isso é uma suposição, sempre tem amortecimento, mas vamos começar supondo que não tem amortecimento. Então está aqui, ó. Um corpo de massa M. Aqui estava a mola sem nada, eu coloquei aqui uma massa, ó. Ela esticou. Esticou de quanto? YE, ó. YE é quanto que estica esta mola quando eu coloco a massa M. Tá? E depois, essa massa M aqui eu pego, puxo para baixo, mais Y, e solto. O que vai acontecer? Ela vai oscilar aqui, ó, certo? Ela vai para cima e para baixo em torno dessa posição de equilíbrio aqui, ó. Para cima e para baixo, tá? Aqui nessa posição eu tenho o peso para baixo, tenho o peso,
o peso que é igual a mg, peso é igual a mg, e tem uma força para cima, que é a força elástica, certo? A força elástica para cima. Porque quando eu ponho uma massa aqui, a mola estica e ela quer puxar ele de volta. Essa força que puxa de volta é uma força elástica, né? E essa força elástica é igual ao K da mola, vezes quanto que ela esticou. Quanto que ela esticou? Desse significa nível de equilíbrio natural. A mola sem nada, ela está nessa posição. Eu coloco uma massa, ela vai esticar aqui, certo? Estica de quanto? YE. Então a mola puxa ao contrário, de modo que o peso tem que ser igual à força elástica, KYE. KYE. E de estático. Agora, eu ponho a massa, ela para aqui. Depois, eu puxo para baixo mais um tanto aqui, Y, e solto. Aí ela vai oscilar aqui, ó, vai oscilar em torno do nível de equilíbrio estático. Em torno do nível de equilíbrio estático. Tá? Tudo bem? Então, ela oscila em torno aqui dessa posição, dessa linha aqui, ó. NEE. Então, aqui está desenhado as forças, né? Aqui está desenhado as forças que estão aqui, ó. Quer dizer, o peso mg é igual a KYE. Depois, quando eu puxar para baixo, vai aparecer uma força para cima, que é dada por KYE mais Y, que é esse mais esse, ó. Esse mais esse. E a força resultante é para cima. Força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Então, ó, situação estática. Situação estática. Força elétrica é igual a mg. Força elástica. Força elástica é igual a mg. Depois, essa força elástica é a força de mola, que é KYE, igual a mg. Então, aqui tem uma igualdade, que o peso é igual o K vezes a deformação da mola que ocorre quando eu coloco a massa M. Certo? Tudo bem até aí? Agora vamos ver a situação dinâmica. Deixa eu puxar isso para cá. Olha. O que é Y grande? Y grande vai ser igual. O Y grande é daqui de cima até aqui. É o YE, Y estático, mais o Y. Certo? O Y grande é daqui até aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é o Y grande. O Y grande é o YE mais o Y pequeno. Agora vamos derivar essa função em relação ao tempo. Qual a derivada de Y grande? Y ponto. Qual a derivada de YE? YE é constante. A derivada de uma constante é zero. E a derivada de YE. Então, Y grande ponto é igual ao Y ponto. Esse Y ponto, eu já falei, a derivada da posição em relação ao tempo. Agora, a aceleração. Deriva a segunda vez. Y, 2 pontos, é igual a Y, 2 pontos. Tá?
Então, nós vamos ter a dinâmica aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ponteiro, borracha. Pessoal, a qualquer momento, se vocês não entenderem, podem falar, podem escrever aí no chat. Pode voltar rapidinho um segundo na figura de cima. Boa noite, professor. Boa noite. Davi, é você que está falando? Não, aqui quem está falando é o Bruno. É só uma perguntinha rápida. Você consegue só explicar por que o YE é constante? Não, porque é a deformação que a mola sofre quando eu ponho a massa M. Ele não vai a mola sozinha. Ela é constante em relação à massa, então? É a massa que eu coloquei. Ah, tá. Perfeito. Valeu, professor. Se eu mudar a massa, vai mudar. Davi, qual é a sua dúvida? Você pediu para voltar, eu voltei aqui. Fala. Ah, só queria ver, né? É o que eu disse, esse material eu vou passar para vocês, eu já passei para a Isabela. A Isabela está presente hoje? Mas eu vou, no fim da aula, eu mando para o Lucas Expedito da Silva e para o Jonathan. Eles também vão... Tá, pode tocar em frente? Tá bom. Então, agora é o seguinte, vamos ver a dinâmica. Então, o Y grande, que é esse aqui, é o YE. Deixa eu tirar essa borracha daqui. Posição de ponteiro, caneta aí. Y grande, que é esse aqui, ó, está na figura, é o YE, que é esse aqui, mais esse Y aqui. Esse Y é quanto eu puxo para baixo para soltar, para oscilar. Esse YE é quanto que a mola se deforma com aquela massa. Se eu mudar a massa, muda o YE, mas para a mesma massa, ele é constante. Então, eu tenho assim, ó, posição Y igual a YE mais o Y. Vamos derivar essa função em relação ao tempo. Então, o Y grande vai ficar Y ponto, que é a velocidade. Esse YE, a derivada é zero. A derivada de uma constante é zero. E Y aqui é variável, eu posso puxar mais ou menos aqui. Então, eu derivo esse e esse, e a derivada desse é zero. Derivo mais uma vez. Derivando a velocidade, eu tenho a aceleração. Então, nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Vamos ver a dinâmica aqui. Situação dinâmica. A situação dinâmica é aquela que eu puxo a mola e solto. Ela vai oscilar aqui, como eu já tinha mostrado, entre um máximo e um mínimo. E a minha origem vai ser aqui, ó, onde a mola está nessa posição. Se não houver amortecimento, eu puxo essa mola e solto, daqui a um século eu volto aí, né, ainda ela está oscilando, mas a gente sabe que isso não é verdade, porque tem amortecimento do ar, da própria mola, etc. e tal, né? Então, o supor sem amortecimento é uma hipótese. Depois a gente põe o amortecimento, tá? Então, a situação dinâmica. Quais são as forças que atuam aqui no corpo? Está aqui, ó. Nós temos o peso, mg para baixo, e KYE para cima, KYE mais Y, que seria o KY grande, né? Que é igual a KY grande. KY grande, que é YE mais Y. Então, olha, segundo a lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração.
tá? Então, fica mg menos ky igual a m massa vezes aceleração. Vamos substituir. Esse y grande é y estático mais o y. Esse aqui, ó. O y, 2 pontos, grande é igual ao pequeno. Tá? Então fica mg menos, vamos abrir isso aqui, ó, kye menos ky igual a my, 2 pontos. Então fica, mas nós já vimos aqui que o mg é kye, esse mg é igual a kye. Então fica kye menos kye cancela, vai ficar menos ky igual a my, 2 pontos, certo? Menos ky igual a my, 2 pontos. Vamos passar tudo para um lado, isso aqui, ó. Vai ficar my, 2 pontos, mais ky igual a 0. Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Esse my, 2 pontos é a força resultante. Esse ky é a força elástica, igual a 0. Equação diferencial de segunda ordem. Se eu dividir essa equação por m, ficaria assim, ó. Ficaria assim, my, 2 pontos. My, 2 pontos. Dividido por m. Mais ky dividido por m. Igual a 0. Aqui eu faria assim também, 0 dividido por m. Quando eu tenho uma equação, eu posso dividir pelo mesmo número, posso multiplicar, posso extrair a raiz. Bom, esse m aqui, ó, esse m aqui cancela. Esse m cancela com esse. E esse k sobre m, eu vou chamar de ômega 0 ao quadrado. Ômega 0 ao quadrado é igual a k sobre m. Ô, professor, a tela não está travada, não? Não, é que não está, né? É que eu estou trabalhando em cima dela aqui. Ah, ó, tá, valeu. É que eu estou me demorando aqui. Tá? Então, eu peguei essa equação aqui de baixo e dividi tudo por m. Aqui ficou m por m cancela, k sobre m dá ômega 0 ao quadrado. É k sobre m. Esse ômega 0 ao quadrado, nós vamos usar muito essa fórmula aqui. Esse ômega 0, vou extrair a raiz. Então, ômega 0 é igual a raiz de k sobre m. Esse ômega 0 chama-se pulsação e se mede em radianos por segundo. K sobre m. Se mede em radianos por segundo. Tá? Radiano por segundo. O coração não tem uma pulsação, o coração pulsa. Qual é a batida do coração? Normal é de 60 a 80 batidas por minuto. Esse movimento da mola aqui de vai e vem em torno da posição de equilíbrio se parece com o batimento cardíaco, que também devia ser ritmado, né? Então, a gente chama esse ômega 0 de pulsação.
né? Pulsação do movimento. E esse movimento oscilatório chama harmônico simples. Eu vou passar para a tela da frente. Você não entendeu? K sobre M de ômega zero ao quadrado. Porque K é uma constante. M é outra. K é a constante elástica da mola. M é a massa que eu pendurei. São duas constantes. Eu vou chamar essas duas constantes de uma outra constante, que eu vou chamar de ômega zero ao quadrado. É K sobre M. Tá? É uma relação de constantes. Mas esse ômega zero ao quadrado tem um significado, que é a pulsação. Esse y indica que a variável da equação é o y. Então, o y é variável. O y é variável. O k e o m são constantes. Tudo bem? Continuando aqui, ó. Então, ó. Qual a solução dessa equação diferencial? Vocês fazem, sei lá, eu não sei, cada engenharia mais civil, produção, mecânica, né? E tal. Por que vocês não fazem todas as engenharias? Porque não aguenta, né? Pode até hoje, a pessoa pode fazer outras faculdades, né, durante a vida. Tem muita gente que faz mais do que uma. Mas eu faço, então eu estou fazendo engenharia mecânica. Aí chego nessa equação. Essa equação aqui, ó, tem a derivada segunda. Esses dois pontinhos é a derivada segunda. Então eu estou fazendo. Qual é a solução dessa equação diferencial? Pessoal, esse y é a variável. Esse m e esse k são constantes. Qual a solução dessa equação diferencial? Aí a gente fala o seguinte, engenheiro que fez uma... Embora vocês tenham cálculo também. Ou pega um livro de cálculo e olha, ou chega lá para o professor, ô Mirtes, qual é a solução dessa equação diferencial? Né? Fala, isso os matemáticos já conhecem há mais de 500 anos. Solução dessa equação diferencial de segunda ordem é esta função aqui, ó. Y igual a zero cosseno de ômega zero t mais φ zero. Tudo bem? Então, uma equação diferencial de segunda ordem desse poderia também ser seno, viu? Tá? Tudo bem? E o que quer dizer cada coisa dessa? Esse y, a elongação da mola. Elongar, se usa às vezes alongar, né? Elongação da mola significa compressão ou dilatação, certo? Você vai comprimir a mola ou vai esticar. Isso aí chama elongação. Essa mola que oscila para cima e para baixo, esse y é a posição dela em relação à origem, quanto que ela está do lado de cima, do lado de baixo, no meio. O y é a posição dela com o passar do tempo. É um movimento oscilatório. Na prática, você vê, você puxa, ele fica oscilando, certo? Ele fica oscilando. Então, se ele fica oscilando, o que acontece? Essa função cosseno oscila também, é uma função que representa esse movimento. Depois, o que é A zero? É amplitude. A zero não é aceleração, hein? A zero é amplitude. O que significa amplitude? É o máximo afastamento da posição de equilíbrio, certo? Você puxa a mola até um tanto e solta. Esse máximo que ela vai chama-se amplitude. Ela oscila entre o máximo e o mínimo, fica oscilando aí. Eu estou supondo que não haja amortecimento, então ela vai ficar oscilando. Esse A zero é uma distância, esse Y é uma distância. Cosseno de ômega zero.
Ômega zero chama-se pulsação das oscilações livres e se mede em radianos por segundo. Eu já mostrei a fórmula aí que ômega zero, certo? Ômega zero pode ser calculado nos exercícios por esta fórmula aqui, ó, raiz quadrada de K sobre M, de K sobre M. Raiz quadrada de K sobre M. Pulsação das oscilações livres. Se eu elevar ao quadrado, fica ômega zero ao quadrado igual a K sobre M. Φ0 é a fase inicial. Φ0 aqui, ó. Lê-se Φ0. Φ índice zero. Essa letra aqui lê-se Φ. Φ. É uma letra grega. Quais são as letras do alfabeto grego? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, rho, psi, ômega. Né? Durante essa pandemia, agora a gente está falando que tem a derivação delta. Delta é uma letra do alfabeto grego. Agora, se vai ter ramificações para todo o alfabeto, nós estamos perdidos, né? Espero que parem no delta, né? E a mesma coisa é o Φ. O Φ é uma outra letra, corresponde ao F, Φ. Se eu botar um zerinho aqui, ó, eu leio assim, Φ0. O zero na matemática, no cálculo, geralmente na física, geralmente indica a condição inicial. Esse Φ0 é como que eu ponho para oscilar a mola. Um dos modos que se tem é puxar e soltar, certo? Puxar e soltar, tudo bem, ele vai oscilar. Teria outros modos, eu pego a mola, levo para cima, né, e solto, aí ela também oscila. Outro modo, eu dou um piparote nela embaixo, eu dou uma batida, dou um soco de baixo para cima, ela pode oscilar. Eu dou um soco de cima para baixo, vai oscilar. Quer dizer, esta fase inicial diz como que eu iniciei o movimento de oscilatório aí. Tudo bem? Como que eu oscilei, como que eu fiz isso? Tá? Então, olha, essa fase inicial é ângulo, eu vou medir em ângulos isso aí. Tudo bem? Bom, essa aqui então é a equação horária da posição. O que significa esse Y? São as posições que a massa ocupa quando ela sobe e desce. Agora ela está lá embaixo, agora ela está quase em cima, aqui está no meio, está lá em cima, vai dando as posições, né, que a mola vai ocupando com o passar do tempo. Tá? Cosseno é uma função conhecida. Cosseno, ela é uma função matemática que vocês trabalham também. Você já sabe fazer gráfico dessa equação e tudo, né? Então, esta função representa um movimento oscilatório em torno de uma posição de equilíbrio. Uma mola que sobe e desce, tá? Fica oscilando. É um movimento de vai e vem em torno de uma posição de equilíbrio. Eu disse, pode ser uma mola, poderia ser um pêndulo simples, poderia ser um pêndulo composto, né? E outros. Tá? Agora, isso tudo que está aqui dentro, aqui, então, Φ é igual a Φ0 mais ômega 0t. Chama-se fase da oscilação. Fase da oscilação. Φ. Certo? Agora, esse movimento de vai e vem em torno da posição de equilíbrio, ele tem velocidade, tem variação da posição do tempo, tem velocidade e tem aceleração.
Numa balança de parque de diversões, qual é o local que a velocidade é máxima? Está se balançando. Não é quando passa pelo meio? Quando passa no meio é máxima, depois ela vai lá em cima, para, volta, passa com velocidade grande no meio e para do outro lado, depois volta. Quer dizer, a parte central é a parte de velocidade máxima. E nos extremos a velocidade é zero. Certo? E o Y? O Y nos extremos ele é máximo, é a amplitude. E no meio a Y é igual a zero. Tudo bem? Agora, para achar a equação da aceleração, da velocidade, eu tenho que derivar a posição em relação ao tempo. Então, eu pergunto, qual a derivada do cosseno? Vamos ver quem é bom aí. Qual a derivada do cosseno? Vamos ver o cálculo aí. Qual é, se eu tenho que derivar esse cosseno aqui, que é essa função, qual a derivada do cosseno? Menos o seno, muito bem, menos o seno. Não é bem só isso, né? Mas uma parte está certa. Vezes a derivada do arco. Então, se Z é igual cosseno de U, isso é genérico, né? Z', vocês usam Z'. Z' é igual ao quê? A menos o seno de U, isso está certo. Mas não basta falar isso. Vezes ainda U', tem que derivar o U aí. Essa é a fórmula correta. Qual a derivada do cosseno? Menos o seno vezes a derivada do arco. É assim que se fala. Menos o seno vezes o', que é a derivada do arco. Qual é o arco? Ômega 0t mais φ0. Como é que eu derivo isso aqui? A derivada de φ0 é zero, de ômega 0t é ômega 0. Por isso que ele aparece aqui. Ó. Então, ó, derivada do cosseno menos o seno vezes a derivada do que está aqui dentro, ó, que é o arco. Isso aqui, ó, a derivada do que está aqui dentro é o seguinte: derivada de φ0 é zero, de ômega 0t é ômega 0. Ele aparece aqui fora, ômega 0. Derivada é menos seno vezes ômega 0, que é a derivada do arco. Bom, nós estamos chegando aí a... Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Nós estamos equacionando o movimento harmônico simples. É um movimento oscilatório em torno de uma posição de equilíbrio. Nós queremos saber a posição do móvel num dado instante, a velocidade e a aceleração, a cinemática do movimento. Firmeza? Alguém tem dúvida? Fale, pode falar. Ou se não, escreve. Bom, então, olha, eu quero deixar sempre vocês à vontade, e vocês sempre podem perguntar, se tiverem dúvidas, eu não tenho pressa, eu respondo, tá? Vamos entender bem isso aí. Tá bom? O nosso tempo de aula terminou, então, se ninguém tiver mais dúvidas, eu vou fechando aqui. Eu não vou fazer a chamada, porque tenho 118 aqui, eu não vou terminar hoje. Boa noite a todos, tenham um bom sono, um bom jantar. Vocês têm mais alguma aula hoje? Tem, né? Procurem assistir a aula. Obrigado, Levin. E eu vou mandar o arquivo, daqui a pouco eu mando o arquivo para os que eu prometi aí, que é o Lucas e o Jonathan. E eles distribuem para o pessoal.
Tá vendo, Levi? É isso, assim que se fala. Boa noite, então, pessoal. Obrigado, Jonas. Bom, estou fechando aqui Stop Share.